Olá, eu sou o professor Idelfrânio Moreira do canal Física Marginal, participando desse projeto do Parceiros da Educação e do Centro de Mídias de São Paulo, para te falar sobre eletricidade. Você que está no terceiro ano, fase final de preparação para vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio, acaba sendo um assunto sempre muito importante. Além, claro, como é tudo em física, mas a eletricidade em especial e o assunto dessa aula mais ainda, é sempre importante e prático para a nossa vida cotidiana. Muito além da profissão, mas tem a ver com o que acontece dentro da nossa casa, tem a ver com o que acontece onde a gente anda, tem a ver com o que acontece no nosso dia a dia. Então, hoje, nós vamos falar sobre o consumo de energia elétrica. E aí, para falar do consumo de energia elétrica, a primeira coisa que a gente pensa e lembra é na conta a pagar. Todos nós temos uma conta mensal de energia elétrica a pagar. Então, o que é que a gente recebe em casa, o que é o significado dessa conta e o que é que isso tem a ver com física. Então, primeiro eu vou tentar adivinhar o que é a primeira coisa que você olha quando recebe a conta de energia elétrica em casa. Ou você, ou o responsável financeiro da casa, seu pai, sua mãe, enfim. Primeira coisa é, qual o valor que a gente vai ter que pagar? Agora, repara, o valor que a gente vai ter que pagar tem a ver com o consumo. Quanto de energia elétrica foi consumido na residência durante aquele mês. Lembra que é uma conta mensal. E aí então, quando a gente vai falar do consumo, é o consumo de energia elétrica. E aí sempre vem especificado na conta o consumo de energia elétrica em kWh. K de quilo, W de watt, H de hora. Então é a unidade de medida da grandeza energia elétrica que se lê quilowatt-hora. E é extremamente importante você prestar atenção que não é watt por hora, mas é watt-hora. Por significa dividir, como a gente fala, metros por segundo, quilômetros por hora. Mas aqui não é o caso. Quilowatt-hora, porque revela um produto. Então, o consumo de energia elétrica medida em quilowatt-hora. Quando você olha, então, na conta de energia, e aqui no meu exemplo tem um consumo de 206 kWh, pelos quais você vai pagar, nesse exemplo aqui, R$ 169,77. A composição do valor em reais tem a ver com a tarifa que se paga no local, tem a ver com impostos, tem a ver com tributos, porque afinal de contas a energia é gerada e é transportada e é distribuída desde a usina hidrelétrica que abastece a tua cidade, o teu estado, a tua região, até chegar à sua casa. Mas falando especificamente de física, então não vou focar no valor em real, mas vou falar do consumo. Então, como é que se determina o consumo da energia elétrica? A partir daí, o resto é uma regra de 3. Então, veja, nós temos em nossas casas, normalmente, instalado pela Companhia de Energia Elétrica local, a responsável por gerir tudo na região, os chamados medidores de energia elétrica. Muita gente chama o relógio medidor de luz. Presta bem atenção nas palavras que em física isso é importante. Nem é um relógio e nem é um medidor de luz. Isso tem a ver com o consumo de energia elétrica. Então, a companhia de energia elétrica fornece energia elétrica, você consome uma certa porção e ela precisa medir para poder te cobrar isso mensalmente. Nós temos medidores de 3 tipos. Os medidores eletrônicos. E aí esse você não tem o que fazer. É um display digital, chega lá e já vê quanto é que está marcado. Nós temos medidores que são analógicos, os chamados ciclométricos. Normalmente você vê um disco que fica girando e quanto mais rápido ele está, é porque mais energia elétrica está sendo consumida, é porque tem mais aparelhos ligados na casa. E aí eu queria focar no terceiro tipo, provavelmente o mais antigo, o mais simples, mas também o que já virou questão, inclusive de Enem em anos anteriores, que são os medidores analógicos, ou seja, os de ponteiro. E aí, quando fala de ponteiro, você tem vários ponteiros para fazer a leitura do consumo de energia elétrica. Lembrando que esses medidores são instalados quando a construção é feita.
E a partir do momento em que você se coloca como usuário da companhia de energia elétrica, ou seja, que é ligada, como a gente fala, à energia elétrica da casa, o relógio começa a funcionar. E ele funciona continuamente. Então ele está sempre marcando o valor que ele está marcando é a quantidade de energia elétrica consumida desde que o medidor foi ligado. Então ele está sempre marcando o valor consumido até aquele instante, desde quando ele estava zerado, desde quando foi startado o funcionamento. E aí, pensando nos medidores de ponteiro, como são vários para compor a medida, então é importante lembrar, e aí agora a gente escapola um pouquinho da eletricidade e vai lá na mecânica, mas a física é tudo uma coisa só, a divisão em mecânica, termologia, ótica, ondulatória, eletricidade, isso é didática, mas tudo é lei da natureza, tudo é universo, tudo é física, tudo é ciência. Então vamos falar um pouquinho de mecânica, transmissão de movimento circular. E aí só para lembrar uma coisa bem específica, quando você tem engrenagens, repara o funcionamento dessas engrenagens. Na hora que uma engrenagem gira para um lado, força a outra engrenagem a girar no sentido contrário. Então isso acaba sendo importante porque quando a gente olha para os relógios medidores de consumo de energia elétrica, ele precisa de um ponteiro para marcar a unidade da medida, outro para marcar a dezena, outro para marcar a centena e outro para marcar a milhar. Milhar vem de mil, assim como quilo é o prefixo que significa mil. Então, quando você tem a energia elétrica medido o consumo em quilowatt-hora, então quilo, milhar. Então, se tem milhar, tem centena, tem dezena e tem unidade. Daí que eu preciso de 4 ponteiros. São 4 engrenagens conectadas como aquelas que eu mostrei anteriormente. Então, o ponteiro da unidade gira no sentido horário, o da dezena no sentido anti-horário. E alternadamente, o da centena no sentido horário e o da milhar no sentido anti-horário. Então isso pode ser confuso. Se você nunca reparou, vale a pena olhar o medidor que tem na tua residência, que tem no teu prédio, que tem no teu condomínio. Se for esse tipo de ponteiro, você vai ver essa situação interessante lá. Então veja, independente do tipo de medidor, se ele está sempre marcando tudo que foi consumido desde que você começou a ser um cliente, um usuário, até aquele instante, como é que se determina o consumo de um determinado mês? Você tem o quanto o medidor está marcando numa determinada data e precisa ter uma leitura anterior, 30 dias antes. É essa diferença entre o que está marcando hoje e o que está marcando 30 dias atrás que vai me dar o consumo mensal. E é assim que é determinada a quantidade de energia elétrica consumida. A partir daí, como eu disse antes, colocando tributo, colocando encargo, colocando imposto, de distribuição, de geração de energia, de transmissão, mais a tarifa local, mais as bandeiras. A gente sabe que hoje em dia, por conta da alta demanda de geração e distribuição de energia, e por conta também do sistema de energia elétrica do país depender essencialmente de usinas hidrelétricas, então a gente acaba tendo, às vezes, sobrecarga do sistema, a gente já passou por apagões, então quando se tem mais demanda, se paga mais caro pela energia elétrica. Isso, inclusive, é uma forma de dizer consuma menos para pagar menos. Então, associando tudo isso, é que a companhia de energia elétrica acaba determinando o valor em reais que você vai pagar. Mas, como eu disse, o objetivo desta aula é ficar focado na forma como se determina a quantidade de quilowatt-hora que se gasta. Então, vamos colocar uma matemática nisso. Afinal de contas, a matemática é a linguagem da natureza, é a linguagem da física. Então, quando a gente olha para fatura mensal, para conta mensal de energia elétrica, nós temos a unidade de medida de energia elétrica. E aqui um detalhe importante, o E representa a grandeza física e energia elétrica. Então, esse símbolo ao redor, então quando você tem colchetes ao redor da letra, isso significa, em análise dimensional, a unidade de medida daquela grandeza. Então ali eu estou dizendo que a unidade de medida da grandeza energia elétrica é K de quilo, W de watt, H de hora. Então, quilowatt-hora. E isso é a unidade prática. Eu vou já te dizer por que é que essa é a unidade prática. Primeiro, porque unidade de medida mesmo é o watt, que é a medida de potência, e é hora, que é a medida de tempo.
Aquele K representa uma quantidade, é quilo, é 1000, é 10 elevado à terceira. Isso por quê? Porque se eu vou somar as potências de todos os aparelhos ligados na casa, facilmente vai passar de 1000 watts. Então é mais fácil você trabalhar com 1 kW do que 1000 watts, em termos de número, em termos de conta, em termos de cálculo. Inclusive para impedir que a tua conta mensal de energia elétrica viesse em potências de 10, ou seja, em notação científica. Então acaba sendo uma unidade prática, porque você associa as quantidades em mil, em quilo, tá? Agora, repara então que unidade mesmo é o watt-hora. O K representa quilo, que é um prefixo. Então, olhando para as unidades de medida, a gente deduz qual é a fórmula para o cálculo da energia elétrica. A energia, então, é watt vezes hora. Então, é watt, a unidade de medida de potência, hora, a unidade de medida de tempo. Então, a energia elétrica pode ser calculada pelo produto da potência vezes o tempo. Aqui, então, a gente já tem uma dica importante. Idelfrânio, se eu quiser economizar no consumo de energia elétrica da minha casa, o que é que eu preciso fazer? Duas ações principais. Usar aparelhos de menor potência ou deixar a maior quantidade de aparelhos possível desligado e usar pelo menor tempo possível. Repara que aqui você tem uma proporção direta. Diminuiu a potência, diminui o consumo de energia elétrica. Diminuiu o tempo, também diminui o consumo de energia elétrica. Então, energia elétrica como produto, potência vezes tempo. Por isso que é medido em watt-hora ou kilowatt-hora, e é por isso que não fala por, porque não é divisão, é um produto. E aí uma coisa importante que não se pode deixar de falar. Mas, Idelfrânio, toda vez que eu estudo física, os professores, os livros, as videoaulas, as questões de prova falam em Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Essa você chamou de unidade prática e o tempo está medido em hora, não está medido em segundo, como normalmente se fala no Sistema Internacional de Unidades. E aí é uma coisa que vale a pena ser comentado. Quando a gente fala no Sistema Internacional de Unidades, de fato, potência pode ser medida em watt, mas o tempo não é medido em hora, o tempo é medido em segundos. E aí então você tem um nome para essa unidade de energia. Energia como potência vezes tempo é medida watt segundo. Então isso é chamado de joule. E essa é a unidade no sistema internacional que você está acostumado a medir energia. Energia medida em joules. Porque energia é o produto, potência tempo, joule é o produto, watt segundo. Na prática, por que eu não uso o tempo em segundos? Pense, é uma conta mensal. Um mês tem 30, 31 dias. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Um dia tem 86.400 segundos. Uma conta mensal teria que multiplicar isso por 30 ou por 31. De novo, não é prático. Você teria uma conta com números gigantes, escritos em notação científica, em potência de 10. Então, para tornar prático, não mede o tempo em unidades pequenas, mede o tempo em unidades grandes, hora. E também não mede pequenas quantidades de potência, mede em grandes conjuntos, em conjuntos de 1000, de kilowatts. Tudo bem? E é assim que se determina o consumo da energia elétrica mensal, que determina o valor que você paga todo mês. Agora, vamos entender em detalhes como é que a gente pode pensar o consumo de energia elétrica dentro de casa, com cada aparelho que é ligado no dia a dia, a parte prática que determina o consumo no final. E aí a gente vai pegar um exemplo bem fechado, bem prático, que é para ficar a ideia na cabeça a partir de uma coisa que a gente está acostumado a fazer. Imagina que no seu quarto tem uma única tomada e a gente sabe que facilmente a gente tem mais de um aparelho para ligar numa tomada. Existe uma saída muito simples, que é usar um conector chamado conector T ou conector Benjamin, ou simplesmente T, dependendo do local onde você está. Então, o que é que esse conector T faz? Ele transforma, na prática, uma tomada em 3. Então, você tem numa tomada os dois buraquinhos que determinam a diferença de potencial, e aí vou supor uma tomada de 220 volts de DDP,
e vou imaginar que esses 220 volts de diferença entre os potenciais é porque um lado tem menos 110 volts e o outro lado tem mais 110 volts. Podia ser 0 e 220, a diferença ia continuar sendo 220. Então, só para a gente ficar ligado que existe um polo negativo e um polo positivo. Então, o que o conector T faz é permitir que todos os aparelhos da casa fiquem conectados a essa diferença de potencial, que está lá disponível o tempo inteiro, providenciado pela usina geradora de energia elétrica, pela redistribuição, os fios, nos postes, o gerador, até chegar na tua casa. Então, essa diferença de potencial, ela está sempre disponível lá. Agora, repara, eu estou imaginando aqui 3 aparelhos para conectar nessa tomada. Vou pensar num aparelho mobile, pode ser um tablet, pode ser um note, pode ser teu computador de mesa, sei lá, o smartphone e um ventilador. Agora, repara que aqui eu tenho tudo desligado. Então aqui as chaves estão todas abertas, então ninguém ainda está funcionando. E aí repara o que vai acontecer. Na hora em que você acionar o circuito, você vai estar disponibilizando tanto o potencial positivo quanto o potencial negativo para qualquer um dos aparelhos. Então pense comigo. O que acontece quando você aciona um circuito elétrico? Lembrar que um circuito elétrico é composto pelo aparelho, pela fonte de DDP e pelos fios de ligação. E os fios são condutores. E o que é condutor em eletricidade? Conduz o quê? Conduz corrente elétrica. E a corrente elétrica é o que mesmo? É a corrente de elétrons livres no material. Então, todos os circuitos são compostos de materiais, aqui eu estou falando de metais. Se você olha para o átomo do metal, pelo menos um elétron das camadas eletrosféricas consegue se soltar do átomo. Então ele fica livre dentro do material. E quando é acionado por uma diferença de potencial, recebe a ação de força elétrica e entra em movimento. Então eu estou representando aqui os elétrons livres desse trecho do circuito do ventilador por um único elétron livre, tá? Repara, uma bolinha vermelha com um sinal de negativo. A chave ainda está aberta, então ainda não tem diferença de potencial estabelecido nesse condutor. Não tem campo elétrico, não tem força elétrica. Se não tem força elétrica, o elétron não sai do lugar. Agora, repara o que acontece quando a gente fecha a chave. Ao fechar a chave, você estabelece uma diferença de potencial nessa parte do circuito, gerando um campo elétrico no interior desse condutor, gerando força elétrica sobre os elétrons livres, o que coloca-os para andar. Lembrando, se o elétron livre ele se soltou de um átomo do metal, imagina quantos átomos tem nessa parte do circuito. Se cada um deles solta um elétron livre, você tem uma corrente elétrica estabelecida aí. E isso vai acontecendo em sucessão. Repara que se você liga o segundo aparelho, então agora você tem 2 correntes elétricas funcionando. E se você liga o terceiro aparelho, você tem 3 correntes elétricas funcionando naquela mesma tomada por conta do conector. Todos os aparelhos submetidos à mesma diferença de potencial. Cada aparelho com a sua corrente elétrica própria, porque convenhamos, a corrente elétrica que faz um ventilador funcionar não é a mesma necessária para um smartphone, não é a mesma necessária para um notebook, mas a DDP é a mesma. Isso é tão verdade que se você liga um aparelho por vez, ele não interfere no funcionamento do outro. Então, o meu ventilador está funcionando, os outros aparelhos estão desligados. Qual é a DDP naquele ventilador? 110 volts. Providenciados por quem? Pela usina hidrelétrica, pelo sistema de distribuição, pelos fios nos postes, pela tomada, pelo conector T. Ao fechar o segundo aparelho, isso não mexe na usina hidrelétrica, não mexe na tomada, não mexe na DDP. Então também não mexe no funcionamento do aparelho, o que é muito racional. Não teria lógica num circuito elétrico residencial eu ter uma ligação de tal maneira em que o funcionamento de um aparelho interferisse no outro. Ah, Idelfrânio, isso acontece na minha casa às vezes. Isso quer dizer que tem alguma coisa errada no circuito? Chama o eletricista para verificar. Então, quanto mais aparelhos você liga na casa, mais correntes elétricas você tem atuando ali. E aí pense comigo, a gente está falando então agora que para calcular o consumo de energia elétrica da casa, isso tem a ver com quantos aparelhos estão ligados, isso tem a ver com a potência de cada aparelho. E quando a gente fala potência, a gente fala da capacidade de realizar trabalho durante um certo tempo.
Realizar trabalho é transformar energia. Para pensar comigo. Eu dei o exemplo de um smartphone. O smartphone, o que é que ele te fornece de energia? O smartphone, você olha para ele e a tela brilha. Então ele emite luz, energia luminosa. Você põe ele no ouvido ou então liga no Viva Voz e você escuta som. Ele emite energia sonora. Se você lembrar que a energia não se cria, ela se transforma, então nós vamos entender que foi a energia elétrica obtida através do circuito elétrico, dos fios, da tomada, da redistribuição de energia elétrica, da usina hidrelétrica, foi essa energia elétrica, aquela que você paga, que se transformou nos tipos de energia que fazem o aparelho funcionar. Então existe um gasto aí na transformação de energia. Toda vez que você tem transformação de energia, você tem trabalho. E obviamente o tempo está envolvido. O tempo vai interferir tanto na potência quanto vai interferir no consumo de energia elétrica. Quando a gente fala de unidade de medida de potência, a gente está falando da unidade de medida de trabalho, que eu acabei de dizer, é como se fosse energia, trabalho é a transformação de energia, então a gente já viu que é medida em joules pelo Sistema Internacional, e aqui é por segundo, porque a definição diz que potência é trabalho sobre, dividido pelo tempo. E aí isso é o que se chama de watt. Então, repara que o consumo da energia elétrica depende da potência dos aparelhos e a potência dos aparelhos depende do quanto de energia eles conseguem transformar de energia elétrica em um outro tipo. O ventilador, por exemplo. O ventilador não me fornece luz, não é para fornecer barulho, sempre tem, mas vamos descartar isso. O principal é que as hélices giram para colocar o ar em movimento, que é o vento. Ora, hélice girando é movimento, movimento é energia cinética. Então tem sempre uma transformação de energia envolvida. E aí assim é que você determina a potência de um aparelho. No caso específico então da potência elétrica dos aparelhos, isso tem a ver com a corrente elétrica para eles funcionarem. Pense comigo, para o aparelho funcionar, ele precisa ser percorrido por uma corrente elétrica. É necessário que os elétrons livres sejam postos em movimento, eles precisam ganhar energia. Toda vez que tem ganho, tem transformação de energia. Se tem transformação, tem trabalho. Se tem trabalho, tem potência. E aí, evidentemente, a potência, a DDP, também vai influenciar na potência. Uma coisa é você estar num local onde a DDP é de 220 volts, outra coisa é você estar num local onde a DDP é de 110 volts. Então, a potência do aparelho é determinada pela voltagem do local e determinado pela intensidade da corrente elétrica necessário para o aparelho funcionar. Isso são valores que cada aparelho tem o seu próprio. Então, toda vez que vai falar da potência, a potência está determinada pela DDP e pela corrente. E a potência vai acabar determinando o consumo de energia elétrica. Então, quando a gente olha para diversos aparelhos que a gente tem em casa, por exemplo, então imagina, aqui eu fiz fotografia de eletrodomésticos que eu tinha em casa. Então, sempre você vai encontrar no aparelho uma etiqueta. Entre outras informações, a etiqueta traz a potência. Então, imagina que você tenha um refrigerador pequeno, um tipo frigobar, e ele tem uma potência de 70 watts. Mas aí você tem um outro aparelho na casa, como uma fritadeira dessas tipo air fry, que é elétrica, e ele tem uma potência de 1400 watts. Então, pensa comigo. Se tem mais potência, é porque realiza mais trabalho, é porque transforma mais energia. Então, um valor maior de potência, no final das contas, significa um valor maior de consumo de energia elétrica. Claro que você pode compensar pelo tempo de uso, mas normalmente, quanto maior a potência do aparelho, mais vilão ele é no consumo de energia elétrica. E aí, só para fechar o exemplo, imagina que você tivesse então um forno elétrico. E aí nesse forno elétrico eu achei uma potência de 2000 watts. Então, diferentes aparelhos na casa, diferentes potências elétricas. Consequentemente, uns vão ser mais vilões no consumo do que outros. E aí nesses a gente só pode economizar no tempo. E o pouco que eles funcionam estão sempre consumindo muito. E aí vale a pena nesse caso a gente mencionar o chamado PROCEL, o Programa de Conservação da Energia Elétrica. O que é que significa isso? Quando você vai comprar esses aparelhos, existem etiquetas que mostram a eficiência do aparelho.
E o que é essa eficiência? Tem a ver com o quanto ele consegue transformar de energia elétrica que se recebe, aquela pela qual a gente paga, em energia útil do aparelho. Então, quando eu falo de energia útil, vou te dar um exemplo e aí vou falar de lâmpadas, que são coisas bem comuns. E aí eu vou falar das lâmpadas que se encontram hoje facilmente no mercado, outras que você encontra já de um tempo e algumas que você nem encontra mais para comprar. Você sabe de que lâmpadas é que eu estou falando? Lâmpadas incandescentes. Essas aqui foram as que nós sempre consumimos no país, mas agora elas não são mais fabricadas. Muito provavelmente você não encontra mais para comprar. Depois delas vieram as lâmpadas fluorescentes, que logo no começo eram aquelas lâmpadas bem compridas, que encaixavam num sistema de engate muito esquisito. Depois se criou lâmpadas fluorescentes de rosca, assim como as lâmpadas incandescentes. E agora, por último, uma nova tecnologia que a gente paga mais caro por ela, mas eu vou te mostrar que acaba se pagando ao longo dos meses. Então você paga caro pelo objeto, mas ele vai valer muito mais a pena depois, que são as lâmpadas de LED, né? E a física dos LEDs valeu inclusive prêmio Nobel. E aí vamos entender por quê. O que acontece é que em todo o processo de transformação de energia, sempre tem uma parte da energia que é desperdiçada, que é dissipada. Significa dizer que você não consegue um rendimento de 100%. Deixa eu te explicar. Para que a gente quer uma lâmpada? Uma lâmpada é uma luminária. A gente quer que ela emita luz. Mas eu não gero luz, a energia luminosa não é criada, ela é transformada. Então eu uso energia elétrica, a energia do movimento dos elétrons livres na corrente elétrica para transformar isso em luz. Mas na transformação de energia elétrica em energia luminosa, não existe um rendimento de 100%, ou seja, eu pago para a companhia de energia elétrica, vou chutar um número esdrúxulo aqui, primeiro que me vier na cabeça, 100 kWh de energia elétrica. Eu não consigo transformar em 100 kWh de energia luminosa. Tem sempre uma porção de calor envolvida. Todo aparelho elétrico esquenta. A lâmpada esquenta, se você colocar a mão atrás do refrigerador ele esquenta, se você deixar o seu celular carregando na tomada, com o tempo você vai pegar ele, está quente. Então, eu não quero um aquecedor. Então, toda porção de calor que é gerado, que surge como produto da transformação da energia elétrica no meu aparelho funcionando, aquilo é desperdício. E aí repara, por que as lâmpadas de LED se pagam muito, apesar de eu pagar caro pelo objeto na compra? Porque apenas 2% da energia elétrica que entra na lâmpada é transformada em calor, 98% é transformada em luz. Totalmente o contrário das lâmpadas incandescentes. Esses números são reais. 95% da energia elétrica que você pagava para fazer uma lâmpada dessa funcionar era literalmente torrado em calor. Incandescente, era preciso esse filamento esquentar a mais de 1000 graus para ele começar a emitir luz. Então o próprio processo físico, ele era um processo físico de relação custo-benefício muito ruim. Então apenas 5% era transformado em luz. E agora você vai reparar uma coisa também. Quando você comprava lâmpada fluorescente, normalmente na lâmpada fluorescente vinha comparado com incandescente. Dizia que ela equivalia a 4 ou 5 lâmpadas incandescentes. Por quê? Porque o rendimento dela era de 20%. Ou seja, dos 100% de energia elétrica que ela recebia para funcionar, 20% era transformado em luz. É a energia útil. Os 80% eram dissipados. Repara, 20% comparado com 80% é pouco, convenhamos. Mas 20% comparado com 5% é 4 vezes melhor. Então é daí onde a gente diz que a gente tem melhores rendimentos. Então rendimento significa obter o que eu quero de útil a partir do total que eu recebo. Então você tem 98% de luz, energia útil, dos 100% de energia elétrica que entra numa lâmpada de LED. Então, quando você começa a usar a conta de energia elétrica por conta dessas lâmpadas vai tão lá para baixo que acaba compensando rapidamente o valor mais caro que você pagou quando compara o valor dos objetos, tá? Então isso acaba sendo uma coisa importante. E aí tudo isso influencia no consumo da energia elétrica da minha conta mensal. E aí para finalizar,
vai uma recomendação importante, já que eu falei de conectores T. O que foi que nós dissemos? Que um conector T transforma uma tomada em 3. E aí nós também dissemos que se você tem 3 aparelhos ligados, são 3 correntes elétricas. E aí também nós dissemos que as correntes elétricas são correntes de elétrons livres em movimento dentro do fio, mas que para que esses elétrons entrem em movimento, eles têm que receber energia elétrica, que vai se transformar em algum outro tipo de energia nos aparelhos. E por último, nós dissemos que sempre tem uma porção de calor envolvido nessa transformação de energia. Então pensa comigo, quando você liga os aparelhos na tomada, sempre tem calor sendo liberado ali. Quanto mais aparelhos ligados, mais correntes elétricas, mais transformações de energia, mais energia dissipada na forma de calor. Então, não adianta pensar que conector T é Lego. Tem gente que acha que não é muito esperto. Se eu tenho um conector e transformo uma tomada em 3, se eu colocar 2 conectores, eu vou transformar uma tomada em 5. E assim sucessivamente. E aí a pessoa acha que resolve um problema de ordem prático e que isso é muito inteligente e muito bacana, que é sair colocando vários aparelhos ligados na mesma tomada. E aí é só você pensar que quanto mais aparelhos elétricos você liga numa mesma tomada, mais correntes elétricas passando pelo mesmo local, mais transformações de energia acontecendo ali e mais calor é liberado. Ora, quando a gente olha para isso, a gente está vendo borracha e plástico, que são materiais não condutores ou isolantes elétricos, que servem exatamente para isolar as correntes elétricas que estão acontecendo ali dentro, porque lá dentro tudo é metal, tudo são condutores de corrente elétrica. Então, exatamente os plásticos e as borrachas que são necessários para o isolamento, eles são suscetíveis ao derretimento e ao superaquecimento. Então, é por isso que não se pode juntar muitos aparelhos numa tomada só. Você sequer pode juntar muitos aparelhos num circuito de uma casa, então tudo tem que ser dimensionado. O que é esse dimensionamento? É você pensar qual é a quantidade de energia elétrica, de corrente elétrica que aquele teu circuito suporta. Então tudo tem uma matemática envolvida, que tem a ver com a potência do aparelho, com a DDP do local, com as correntes envolvidas. É por isso também que não é recomendado se colocar, por exemplo, roupa para secar naquela grade quentinha que tem atrás da geladeira, atrás do freezer. Então, de novo, a questão de ordem prática. Eu preciso lavar minha farda, é de noite, já é tarde, ela tem que secar para amanhã de manhã. Então eu lembro que atrás do refrigerador, atrás da geladeira, tem uma grade, essa grade libera um calor, se eu colocar ela pendurada ali, dá certinho. Coloco os pregadores, ela fica ali e amanhã ela está sequinha. Mas aí pensa comigo, a geladeira funciona com corrente elétrica. Então tem transformação de energia ali. Então tem calor sendo liberado. Mas aquele calor, ele precisa ir embora para não superaquecer o aparelho. Bom, e por falar nessas coisas, uma dica que vale super a pena também é dar uma olhada no site da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. É o órgão oficial brasileiro que gere todo o sistema de energia elétrico brasileiro, desde a produção, a transmissão, distribuição, cálculo de consumo, tudo. Então é uma boa maneira que a gente tem de aprender olhando informações nos órgãos oficiais. Assim como antes eu tinha dito lá pelo meio da aula sobre o Programa de Conservação da Energia Elétrica, do selo Procel, também tem um site próprio. Se você pesquisar lá, vai encontrar também informações sobre o Programa de Etiquetagem dos Produtos em relação à eficiência energética, que é o que a gente falou sobre rendimento. E aí agora dá até para entender melhor, depois que a gente falou sobre essa história de não existem rendimentos de 100%, o que é que faz com que o aparelho seja eficiente. Então o aparelho eficiente é aquele que tem melhor rendimento. Melhor rendimento no final das contas é aquele que aquece menos. Então ele tem menos desperdício na transformação da energia elétrica num outro tipo de energia. E por falar nisso, vai acabar aparecendo nas tuas pesquisas também, procurando na internet, o Programa de Redução de Ruído.
e principalmente ligado a ventiladores, por exemplo. O ventilador é bacana para produzir um vento bacana para você dormir tranquilo, mas se ele for muito barulhento, e aí pensa comigo, barulho é som, som é energia sonora. Então a ideia é que os fabricantes consigam um tal esquema de produção onde você tenha cada vez menos barulho produzido. E hoje existe um selo de ruído, que é exatamente identificando quais são os aparelhos que produzem mais ruído e os que produzem menos ruído. Em termos de física, o que é que significa? Aqueles que desperdiçam mais energia elétrica na forma de calor, então são menos eficientes, e o contrário. Então, quanto mais eficiente é o aparelho, menos barulho ele vai produzir no final das contas. Menos barulho e menos calor. Na ANEEL, você também vai encontrar, e aí também é bacana isso, você consegue baixar gratuitamente a ANEEL Consumidor, que é o aplicativo que te permite, entre outras coisas, entender a tua conta de energia elétrica e até estimar. Então pensa comigo, você tem como prever a sua conta mensal de energia elétrica. Não precisa ficar acompanhando só o relógio medidor, como a gente falou ao longo da aula. Você pode, num determinado momento, procurar aquelas etiquetas dos aparelhos e somar todas as potências dos aparelhos da casa. Se você sabe o tempo de funcionamento de cada um, com a potência do aparelho e o tempo de funcionamento, você tem o consumo de energia dele. Ora, você pode calcular o consumo por 1 hora, você pode calcular o consumo diário, você pode calcular o consumo mensal. Então, se você tem o consumo de energia de cada aparelho, a soma de tudo isso vai ser o consumo mensal total de energia elétrica da casa. Então, dá para acompanhar isso e fazer a estimativa do valor em reais. Lembra que eu falei que tem que aplicar os cálculos de tributo, de impostos, etc. Então, o aplicativo faz isso independente do estado que você tiver. No preenchimento do perfil, ele coloca os teus dados, identifica onde é que você está e assim ele já consegue fazer uma previsão do valor do consumo de energia elétrica. Uma coisa que pode ser bacana também pensar, se você ainda não tem lâmpadas de LED e tem condições de substituir, nem que seja aos poucos, foi assim que eu fiz em casa. Não troquei todas as lâmpadas que eu tinha incandescente e fluorescente por LED, mas fui a cada mês colocando uma a mais. E aí você vai podendo prever o impacto que isso vai ter no consumo. O impacto sempre de redução de consumo. Consome menos porque tem menos potência, acaba pagando menos também. Também vale a pena dizer que uma boa maneira de aprender bastante sobre ciência e sobre o uso correto dos aparelhos eletrodomésticos é olhando os manuais de instrução. Ah, Delfrânio, nunca li manual de instrução. Vale a pena ler. Ah, mas os aparelhos de casa eu nem tenho mais manual de instrução. Você sempre vai encontrar, é uma das grandes vantagens hoje da educação digital, da educação online. Aí você vai no site do fabricante, especifica o produto, o aparelho, o modelo e ele vai acabar te disponibilizando lá em PDF, fácil de baixar, fácil de ler no próprio aparelho celular, os manuais de instrução de usuário. Então tem sempre informações importantes lá. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Se tiver dúvidas, procure a gente nas redes sociais, tem que usar o que o digital oferece para a gente hoje, que é a possibilidade da gente se comunicar mesmo quando a aula acaba. Fora o fato que você vai poder rever essa aula quantas vezes quiser, pausar, até colocar na velocidade que você quiser. E aí fica esperto que na próxima aula a gente vai fazer exercícios, resolver situações, problemas ligados ao cálculo do consumo de energia elétrica. Valeu!